Olá a todos, bem-vindos ao 6º episódio da 5ª temporada do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira e tenho aqui comigo Vasco Sousa. Olá Vasco. Olá Humberto, cá estamos Estás bom? novamente. Sim, senhor. Preparado para falar sobre mais Um escandinavo. um escandinavo flop que passou pelo futebol português? Vamos lá, vamos a Não, isso. não podemos esconder. Pontos Farnerud foi um nome que encheu as medidas dos sportinguistas em 2006, 2006, sim. 2006. 2006. mas afinal ele não veio com a lição da geometria descritiva que Paulo Bento queria para o seu losango e portanto ele não pôde verdade. vestir a pele de herói. É verdade. O Farnerud ainda esteve 2 anos no Sporting. Conquista 2 taças e uma É verdade, supertaça. conquista 3 títulos. Mas só faz em 2 anos 33 jogos e marca um gol. Principalmente a primeira época dele no Sporting, 6-7, é muito fraca, só faz 12 jogos. É muito fraca. Nunca foi uma opção regular de Paulo Bento. Em 7-8 já mais adaptado, acaba por ser utilizado com maior regularidade, mas ainda assim só é titular 6 vezes, quer numa, quer noutra época. Isso mostra que o Paulo Bento não confiava muito no Farnerud. Mas é impressionante isso que estás a dizer. Estamos a falar de um médio com um passado bastante robusto nas É esse seleções passado jovens que nos leva a considerá-lo como um flop. da Suécia, não é? Tipo, ele é natural de Helsingborg. Começou a jogar futebol na sua equipa, ou na equipa onde ele jogou da formação, o Landskrona, e depois passou para o futebol francês, onde é grande destaque no Sim, Mónaco. é isso. É campeão, ele é campeão no no Mónaco. E nesse período vai ao Mundial de 2002 e ao Europeu de 2004. Não joga em nenhum jogo, Sim, sim. mas fez parte desses É isso. grupos de trabalho. E era uma seleção sueca com muita qualidade. Chega à fase eliminar, quer no Mundial 2002, quer no Euro 2004. No Euro 2004 nem perde nenhum jogo, é eliminado nos pênaltis pela Holanda. E no Mundial 2002 é eliminado no golo de ouro pelo Senegal, mas elimina, por exemplo, a Argentina. Ou seja, era uma Suécia forte e ele consegue ter o mérito, apesar de não ser titular, de estar nas fases finais. Ou seja, ele chega a Portugal E vive aquele período, não é, em que só tens 3 substituições para serem feitas. Sim. E normalmente os médios vivem, quando não são titulares, vivem este flagelo que é, ou vão meter um defesa para segurar Sim. o resultado, Ou vou para um ou um avançado. avançado para marcar, não é? Sim. E o Farnerud não entrava no lote É verdade. das prioridades Sim, dos mas o que é médios. certo é que era ser uma Mas opção fiável. Ele tem muitos anos em França, principalmente ao Serviço Mónaco, que ele é campeão em 2000, se não estou em erro. Numa equipa que ainda tem o Barté, se não me engano ainda tem O Henry, se não me engano. O Henry já não está lá, mas o Trezeguet está. Tens a certeza que o Henry não está lá? Em 99, 2000 não está, não. É que ele jogou com o Henry. Terá sido noutra altura. Não, mas já pode ter, aqui com pode ter o sido no Costinha. Mónaco, mas não nessa época em que foi Ok, campeão. certo, noutra época, exatamente. Tem o Haddad Prechou no ataque, o Gil ia aparecer Marco também, Simone, Costinha. era uma equipa muito boa. Rafa Marques, Riza, Julie, Sim, era uma Claude equipa Puel, de grande sim, qualidade. E o Farnerud era utilizado não devia ser titular indiscutível, mas era utilizado com regularidade. Nessa época só entre aspas 18 jogos, mas nas épocas seguintes faz sempre mais de 20 jogos. E na época anterior a vir ao Sporting, ele está no Estrasburgo, ele vai perdendo algum espaço no Mónaco e vai Faz para o 40 Estrasburgo. jogos no Faz Estrasburgo. 40 jogos na Liga Francesa, e isso mostra que era um médio com rotação, com qualidade, e que se esperava que fosse um reforço importante para o Sporting. Estamos a falar de Ele chega a custo zero ao Sporting. O Sporting não pagou qualquer dinheiro, que ele terminou o contrato na altura com a ligação. Eu acho que ele teve emprestado ao Estrasburgo primeiro pelo Mónaco, depois assinou na altura só por um ano. E ele já chega com o campeonato a andar, já chega numa fase um bocado adiantada da própria perde competição. ali já a pré-época, não é? E estás a falar de um período em que, eu se não me engano, há a troca de treinadores entre o Paulo Bento para o lugar de Peseiro, é nesta altura. Não, o Paulo Bento já lá está. Certo, exatamente. O Paulo Bento tinha substituído o Peseiro. Exatamente. E o Farnerud era, no fundo, o elemento que o Paulo Bento tinha vislumbrado para ser exatamente o número 10, o vértice do seu futebol ofensivo. Mas percebeu que, taticamente, o jogador não estava habilitado para a ideia que ele queria, e o peso era tão grande que chegou em conferências de imprensa o Paulo Bento ter pedido calma aos adeptos do Sporting.
não assobiarem o Farnerud, que o jogador tipo, precisava de ser acarinhado, que era um jogador que era preciso dar tempo para que ele pudesse adaptar-se à realidade portuguesa e depois meter o seu futebol em prática. E é muito curioso percebermos que o Paulo Bento teve esta necessidade. É isso. Porque não há tempo, não é? No futebol não há tempo. Sim. E muitas das vezes os jogadores até são injustamente maltratados, se quisermos, não é? Por parte dos adeptos, de que querem tudo, não é? Ganham tanto só para fazer aquilo e depois não fazem. O Farnerud também acaba por apanhar uma fase em que há uma enorme aposta do Sporting na juventude. Claro, na formação. Nessa temporada, em 6-7, o Nani já vinha da época anterior, mas o Miguel Veloso é lançado nessa temporada. Eu penso que o Yannick Jaló também é lançado nessa temporada. Há muitos jovens que são revelados e há então até muita sede dos próprios adeptos, muitas vezes, de queremos ver os nossos meninos a jogar. Que este meio-campo era um meio-campo muito bom, olha. Carlos Paredes, Romagnoli, Farnerud e João Moutinho. Um excelente meio-campo. Sim, mas lá está, falta aí o Miguel Veloso na equipa. Que entrou aqui. Este é o primeiro jogo, 3-3, contra o hat-trick do Buba. É o hat-trick do Central Buba. Do Buba, que não marcou mais nada. Exato. Mas, depois disto. Portanto, ele sai ao intervalo. Ele sai aos 46 minutos. Saiu ao intervalo para o lugar do Carlos Martins. Entrou o Carlos Martins para o seu lugar. Pois ainda havia o Carlos Martins e o Custódio, é verdade. É aqui muita malta portuguesa que já se entendia bem e foi difícil ao... Mas olha, repara neste jogo. O Sporting está a perder 1-0 ao intervalo. O Buba. E o Paulo Bento tirou o Romagnoli e o Farnerud. Entrou o Carlos Martins e Yannick Jaló. Boas substituições. E o Jaló marca um golo e o Carlos Martins faz uma assistência. E ainda entrou o Nani. Entrou o Nani para o lugar do Carlos Paredes, para mexer ali no meio campo, que faz também uma assistência. Portanto, estamos Mas a depois falar... o Buba apareceu nos últimos 5 minutos para destruir a defesa do Sporting. Estamos a falar do um Sporting que tinha sido vice-campeão em 5-6, que estava na Champions League. Era preciso também um plantel com mais profundidade. Em 5-6 o Sporting não tinha chegado à Champions, tinha sido eliminado no play-off pela Udinese, por isso o Farnerud também era visto como um elemento de rotatividade, mas não teve assim tanta rotatividade quanto isso, não é? Pois não. Pode ter rodado o lugar do banco. Ficava mais no primeiro sítio ou no terceiro. Ou é isso. Acaba a época a ganhar a Taça Portugal, mas nem chega a ser utilizado na final, mas marca o único gol que ele marcou pelo Sporting na Taça Portugal nessa temporada à União da Madeira, que na altura devia andar no terceiro escalão, digo eu. Em 6-7 provavelmente andaria no terceiro. É para saber? Vamos tentar. Curiosidade. No segundo duvido. Segunda B. Nível 3 é isso, andava no terceiro escalão. Sim. Foi o único gol do Farnerud. Ele continua a ser continua no plantel. Esta é a final da taça ao Belenenses do Jorge Jesus. Exatamente, ao Belenenses do Jorge Jesus. O Belenenses que tem Ruben Amorim. Tem Rolando, o Cândido Costa, o Costinha, tem o Silas e o José Pedro, tem uma equipa de muita qualidade. E ele nem sequer vai ao banco, o Farnerud, então. Vai ao banco, vai. Okay. Ainda subiu as escadarias de Jamor. Era o lugar preferencial dele no Sporting, era ali no banco. E ele continua em 7-8. O Sporting começa logo a temporada a ganhar a supertaça ao Porto. É um célebre gol do Ismailov. O Ismailov marcava sempre nas supertaças. É isso. Ele marcava sempre ao Porto. Rebates fora da área, então era sempre o gol do Ismailov. E ele, mais uma vez, não jogou. Fica no banco, para não variar. Mas ele era sempre convocado. Pronto. Exatamente. Jogar, mas estava... E estava ali pronto para levantar as taças. É isso. E podia aquecer e tinha garantia de banho no final. No balneário. Aí ele acaba por ser mais utilizado em 7-8. É uma época também mais longa para o Sporting. Com Liga dos Campeões. Porque o Sporting em 6-7 acaba por ser eliminado logo na fase de grupos da Champions. Mas nem sequer vai para a Taça UEFA. É logo eliminado. Em 7-8 o Sporting chega à final da Taça e ganha a Taça. Na Champions não passa para a fase seguinte, mas cai para a Taça UEFA e ainda chega aos quartos de final da Taça UEFA. Ou seja, uma época com muitos jogos do Sporting. Por isso o Farnerud também foi sendo mais utilizado na tal ótica de rotação. Em 7-8 eu não me recordo do Sporting. 7-8 é a época em que o Sporting contrata mais os jogadores do leste, já falamos do Stojkovic, Purovic, o Ismailov, o Vukcevic já estava do ano anterior, se não me engano. Eu acho que o Vukcevic também vai nessa temporada, que veio todo nessa época. Mas o Farnerud continua a ter uma utilização muito intermitente. Mas pronto, já joga mais
que na época anterior, mas mesmo assim é visto como, eu nem digo 12º jogador, porque o 12º jogador pressupõe que tu entras a praticamente todos os jogos. Ele não. Seria o 15º, vá, que é aquele que está sempre no banco, de vez em quando entra, mas nem sempre. E no final da temporada, com a conquista de mais uma taça, É o Rodrigo Tiwi. é célebre final dos 2 golos de Rodrigo Tiwi contra o Porto. Farnerud levanta o seu 3º título em 2 anos apenas no Sporting, ou seja, ele enriqueceu. E aliás, 33 jogos. É isso, e ele tem um currículo interessante, que para Tem. além dos títulos no Sporting, títulos em França, Na Noruega exato, também. porque depois ele sai do Sporting e vai para a Noruega, para o Stabæk. Por isso ele tem até um currículo recheado. Só não ganhou em casa, só não ganhou na Suécia. Exato, é verdade. De resto, ganhou nessa altura, em todo sítio onde nessa passou. altura estamos a falar de um Sporting que estava a passar pela segunda seca de títulos. Sim, não é? e era uma dinastia de Paulo Bento que, apesar de haver uma seca de títulos nacionais a nível de campeonato... Sim, mas o Sporting ganhava taças, ganhava supertaças. Exatamente, era um Sporting e que estava sempre nas discussões. Sim. Constantemente sim. segundo lugar. Aliás, o Porto nesse período de Paulo Bento é tetracampeão e o Sporting é vice-campeão nas quatro vezes. épocas. Nas 4 épocas, é isso. E eu lembro que muitas vezes, quando se criticava o Paulo Bento, muitas vezes, eu não sei se era ele que se defendia, ou se eram os adeptos que o defendiam, mas o que é certo é que ele ficou sempre em segundo e consegue o acesso à Champions com uma equipa jovem, ou seja, apesar de não haver... Potenciou muito a formação e valorizou muito o futebol português, com muitos jogadores destes que depois foram espinha dorsal da seleção nacional. Aliás, nós estamos a falar do Farnerud em 6-7 no Sporting, no final dessa temporada o Nani é vendido para o Manchester United. É verdade. Logo no final dessa temporada, ou seja, estamos a falar do Paulo Bento que, apesar de nunca ter sido campeão, ganhou títulos, e potenciou muitos. E eu acredito que ele levava sempre o Sporting à Champions League. E eu acredito que para o próprio Paulo Bento esta acaba por ser um calcanhar daqueles, porque é no fundo o jogador extra, e estamos a falar de um Paulo Bento que, quando assume a equipa principal do Sporting, vinha de ser treinador de júniores. Exatamente. Portanto, esta aposta na formação era uma aposta que fazia sentido, porque era um treinador que conhecia muito bem a casa. E na ótica de aprimorar o trabalho interno que tinha, ele achou que Farnerud podia ser o tal vértice mesmo perfeito. E eu acredito que na cabeça de Paulo Bento há sempre ali alguma coisa a moer de gente, não consegui com este jogador, porque era um jogador feito, era um jogador com um cartel, trazia experiência a um plantel por maioritariamente. exemplo, o próprio Pipi Romagnoli, quando chega, ainda vem novo, vem para ganhar o espaço na Europa, e o Farnerud não, o Farnerud já tinha demonstrado em França que era um jogador. Mas o Romagnoli acabou por se impor melhor, mais. Claro. Às vezes aqui vemos aquela ideia, não é, de o jogador quando tem um downgrade nunca vê com bons olhos, dizendo, vou ter que mostrar aqui quando já sou o jogador de topo. E o Romagnoli era diferente, não é? O Romagnoli vem com a fome de querer mostrar. É verdade. É completamente distinto. Eu acho que o próprio Paulo Bento deve olhar para estes exemplos do Farnerud e pensar, aquele falhou-me das mãos. Mas acredito que o Farnerud provavelmente terá sido um bom elemento de plantel, como nós já falamos aqui de outros jogadores. Obviamente que sim. Porque quem fica 2 anos num internacional sueco, e ele certamente quereria voltar à seleção sueca por estes tempos. Fica 2 anos em que raramente é titular. E eu não me recordo de haver notícias de descontentamento de Farnerud ou dele contestar as decisões do treinador. Certamente ele estaria bem integrado no plantel. Percebeu que, olha, eu não me consigo... Os outros, se calhar, estão em melhor forma do que eu, mas eu vou dar tudo. Mas, Vasco, 28 anos, o sol de Lisboa é bem melhor do que o ventinho fresco de Estrasburgo. É verdade. Assim, ele já não estava no Mónaco. Se estivesse no Mónaco, acredito podia que era difícil rivalizar, não é? Agora, o solzinho pelo menos aguenta aqui 2 aninhos. Ou da Aroeira, acho que se calhar ficava em Cascais. Era capaz de ser um bocadinho melhor do que... É melhor. Estrasburgo seria muito bonito, agora por estas alturas, não é? Para o mercado de Natal. Exato. Agora, para passar o ano inteiro, se calhar... Parlamento Europeu vão lá à terça-feira e vão embora à quinta. É por algum motivo. Olha, gostei muito de falarmos aqui do Farnerud. Recordar o Pontos. Só para terminar, este é um programa quase homenagem ao nosso colega Igor. É verdade, o Igor. Que sempre foi um grande fã de Pontos Farnerud. É verdade, ele pediu insistentemente que... Se bem que ele acha que ele não foi flop. Ou melhor, não, considera que ela tinha as mesmas qualidades que outros jogadores do Sporting. Nomeadamente
Nomeadamente, queres dizer o nome? Não vou dizer o nome para as pessoas não... Pode é apenas um áudio de estimação. Exatamente, e portanto... Claramente é muito melhor. Muito toda melhor. A carreira dele muito melhor. Toda a carreira mesmo, completamente. Mas, portanto, um abraço para o Igor e para todos os que nos seguem. E já sabem, contamos com as vossas opiniões na caixa de comentários. Para a semana estamos de regresso. Fiquem bem.